Olá, olá, tudo bom com vocês? Então vamos lá para o nosso primeiro podcast. Hoje eu tenho preparado para vocês um pouquinho mais sobre mim. Para a gente inaugurar esse podcast falando um pouquinho sobre a minha formação, quem sou eu, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, não só do Dr. Felipe, mas também da quiropraxia, né? Então vai ser muito divertido passar esse tempo com vocês. Então vamos lá. Uma das perguntas que o pessoal faz muito para mim assim é como que a quiropraxia aconteceu na minha vida, né? Como que isso foi acontecendo na época do colégio, etc, né? Eu entrei na faculdade de quiropraxia com 17 anos, tá? Eu diria mesmo, e é uma realidade, que a quiropraxia, na realidade, ela me escolheu como profissional. Não fui eu que escolhi a quiropraxia, ela que escolheu, né, eu como um profissional para atuar nessa área. Por quê? Quando eu estava no colégio, ali no terceiro ano, né, do ensino fundamental, do ensino médio, melhor dizendo, né, já mudou. Eu, na realidade, tinha uma aptidão para a área da saúde, fiz testes vocacionais, fiz outras coisas importantes e sempre dava assim como algo da área da saúde para atuar como profissional, né? Mas quando você fala da área da saúde, você vai ver os cursos mais tradicionais que existem há mais tempo no Brasil, como, por exemplo, a medicina, a físio, a terapia ocupacional e assim por diante, né? O odonto, né? Mas um dia eu estava lendo, peguei um livro de estudante, um guia do estudante, melhor dizendo, e vi ali um ponto, né, uma pequena partezinha chamada quiropraxia. E aquilo lá me chamou a atenção, né, que cuidava da coluna e assim por diante e tal. Falei, vamos aprofundar um pouquinho mais em relação a isso, né? Aí fui procurar a faculdade, tinha na Embi Morumbi naquela época, já abriu o vestibular para a terceira turma do Brasil em relação à quiropraxia. E também teve um evento em São Paulo de um lançamento de um livro sobre quiropraxia, que foi um dos primeiros em língua portuguesa, né? E eu também fui nesse evento, gostei, achei legal, achei interessante. Bom, vamos prestar o vestibular. Bom, fui lá, prestei o vestibular, tudo bonitinho. Passei no vestibular, né? E com aquele pensamento, bom, se eu não gostar, eu saio, faço cursinho e de repente eu entro numa outra faculdade na área da saúde no qual eu goste, né? Que seria legal. Mas o que aconteceu? Fui fazer o primeiro ano de quiropraxia, né? Fiquei apaixonado pela profissão, né? Me dediquei bastante no primeiro ano, tanto que depois, no segundo ano, eu já fui até chamado para ser monitor da matéria de anatomia topográfica, que é anatomia palpatória, no qual hoje eu sou professor, né? Lá na UCEF, em Santa Catarina. E foi muito divertido, porque no primeiro ano eu já me apaixonei, não precisei voltar. E aí a quiropraxia, então, ela aconteceu na minha vida, né? Isso foi um início muito legal, muito bacana, né? Fiz a faculdade com aquela paixão toda, foi muito legal, muito divertido, né? Entrei na faculdade em 2002, me formei em 2006. Né? Pelo fato de gostar muito da quiropraxia, se aprofundar, eu até era meio rato de laboratório de anatomia e de biblioteca, né? Coisa que eu gosto bastante. E com isso, né, quando terminou a faculdade, surgiu uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, né, através de um convite da Western State Chiropractic College, né, para fazer uma pós-graduação, fazer uma pequena residência clínica de acompanhamento aos alunos de lá e algumas aulas do curso normal de quiropraxia, completando 300 horas, né, para formatar uma pós-graduação no modelo americano, né? E naquela altura um dos professores, o Eduardo Bracher, né, que é bem conhecido no meio de quiropraxia, ele me convidou, né, sendo então ali naquela altura eu fui o terceiro brasileiro aí para lá. Antes foram duas colegas assim da primeira turma, se não me engano também da segunda turma, e eu fui da terceira turma, né? Com essa carta convite, o que aconteceu? Chegando lá, a gente montou esse curso, foi durante 6 meses eu fiquei nos Estados Unidos, onde a gente pôde ter uma experiência onde é a meca da quiropraxia, né? Então hoje eu posso falar categoricamente que sim, eu tenho um diploma, que inclusive está pendurado lá no consultório da Western State, né? Apesar da Western State ser a mãe da faculdade da Embi Morumbi, são formações distintas. Então foi muito interessante, foi uma época muito gostosa assim na quiropraxia, né? Porque a gente vai aprendendo com aquelas pessoas que já tinham 60, 50 anos de quiropraxia, professores antigos lá da Western States. E aquilo foi muito legal mesmo, tá?
e ajudou bastante na minha formação, né? Aí eu vou só fazer uma pausa aqui, galera. O que que acontece? Eu tô aqui no centro de Pianfei, na Itália, tá? Eu tô visitando minha irmã aqui, tô aproveitando para gravar esse primeiro podcast para vocês. Então, eventualmente vai passar algum carro, alguma coisa, vai fazer um barulhinho, mas vamos lá, aguenta firme que tá legal. Muito bom. E aí, né, o que aconteceu? Quando me formei em 2006, fui para os Estados Unidos, 2007, e ainda em 2007, né, passado alguns meses, do qual eu fiquei morando lá em Portland, nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil. Eu voltando para o Brasil, eu fui para minha cidade, né, que é Osasco, onde tenho consultório até hoje, mas naquele momento, nesse primeiro momento, eu ainda não tinha montado a minha clínica, né? Tinha um embrião, tava procurando espaço, etc, para começar a trabalhar. E a quiropraxia em 2007 era inexistente, né? Não tinha mídia, não tem todos esses vídeos estalidos que você vem por aí, né? Tanto que a minha primeira propaganda foi de panfleto ainda lá em Osasco. Ó, faz tempo isso. Legal. E naquele momento surgiu uma proposta de trabalho em Fortaleza. Tinha um quiropraxista dinamarquês que estava com um relacionamento com uma mulher brasileira e ele abriu um consultório em Fortaleza, ali na Aldeota. E como eu tinha voltado dos Estados Unidos, o meu inglês também estava bem legal, muito mais afiado do que é hoje, inclusive, né? E o que acontece? Ele me contratou, né, para trabalhar como quiropraxista porque ele não tinha ainda habilidade com o português, né? Então foi uma ponte ali para ele começar o negócio dele, onde lá eu fiquei mais 6 meses fora. Mas ali foi legal, galera, por quê? Porque ali eu comecei a aprender a ter um consultório. Então dali foi que realmente eu consegui entender como que administra um consultório, como você faz toda a gestão do paciente, inclusive a gestão técnica de tratamento, ficou mais claro, porque a faculdade te dá o básico, e dali a gente foi ver a vida real, né? Já tinha experiência dos Estados Unidos, e ali a gente foi ver tudo isso na prática, e também com a experiência, né, do Dr. Martin Thompson, também me trouxe uma luz, aí que quando eu voltei para São Paulo, eu já sabia o que eu tinha que fazer para começar o meu negócio, né, começar a clínica de quiropraxia. E daí, tá, comecei os primeiros pacientes, né, ainda atendia, na realidade, meu primeiro consultório, olha, não tinha nem 30 metros quadrados, cara, a gente tinha que sair da sala para entrar o paciente, basicamente. Imagina só, que loucura, né? Era muito pequeno, né? E ali a gente ficou, se não me falha a memória, em torno de 2 anos. Depois precisou de uma sala maior, né? Porque realmente a clínica foi crescendo, né? E sempre na mesma região, ali na Biliar, em Osasco e tal. Tá, só que o modelo da minha clínica não era igual o modelo que eu tenho agora, né? Formato de atendimento, etc. Era um modelo muito mais diferente, muito próximo do que a gente vê como fisioterapia. Isso, na realidade, foi me dando até um pouco de tristeza, né? Porque na realidade eu estava fazendo algo que, em algumas partes, já existia uma profissão que fazia. E aquilo não era inteiramente quiropraxia, na minha visão, né? Então isso me incomodava bastante. Passado, então, 7 anos, e nós estamos falando agora de 2013, tá? Veio um pessoal dos Estados Unidos dar palestra, fazer um congressinho aqui no local, em São Paulo, né? No caso, lá em São Paulo. E fui assistir e tal, e eu vi que ali tinha algo diferente, um formato novo de trabalhar, um formato novo de falar quiropraxia, né? E dali eu saí com o coração assim, nossa, é isso que eu quero, né? A quiropraxia exatamente é isto, é a questão do ajuste visualizando, primeiramente fazer com que aquela pessoa funcione bem, porque se a pessoa funcionar bem, o restante dos outros problemas a gente já sabe os caminhos, mas essencialmente o ajuste faz todo o nosso paciente voltar a funcionar em 100%. E funcionando 100%, é claro que o corpo ele vai te ajudar a recuperar mais rápido, é claro que o corpo ele vai recuperar seu potencial de funcionamento, não só neurológico, mas mecânico e visceral e assim por diante, desde que você se mantenha bem ajustado. Se você não manter bem ajustado, obviamente as coisas não vão acontecer. Legal. E então aquilo lá me deixou bastante animado, né? Mas era um outro tipo de gestão de consultório. Era um outro tipo, inclusive, de gestão de paciente, né? Outra forma de a gente ter ali o desenho dos tratamentos e assim por diante. Legal, tudo bem, ótimo. Mas como que eu vou fazer isso? Né? E nessa vida a gente nunca faz as coisas sozinho inteiramente, né? Sempre nós precisamos ter pessoas que vêm para nos ajudar
e a dar um próximo passo. Isso acontece muito também lá na saúde, né? A gente às vezes precisa de um profissional da saúde para que ele possa, por exemplo, levar uma nova perspectiva para você, assim como o quiropraxista faz, te educando para saber exatamente como o seu corpo funciona, para levar você ao próximo nível, né? E ao levar ao próximo nível, você acaba tendo uma saúde melhor daquilo que você estava vivendo, porque só tinha um detalhe, te faltava informação. Então, por isso que é muito importante, inclusive, o quiropraxista ser um grande educador e um bom comunicador também, né? Então, quando aconteceu esse evento, eu falei, bom, eu preciso de uma ajuda, né? E essa ajuda, na realidade, ela apareceu com o professor dali mesmo, daquele congresso, que foi o Ed Dias. Inclusive, nesse momento, né, nessa data que eu tô gravando o podcast, ele está indo pro Brasil, lá na Rousseff, né, fazer um congresso lá com o pessoal. Infelizmente, não vou estar junto, né, eu tenho meus compromissos aqui na Itália, e na realidade, acabou que a agenda não se encontrou. Mas ele, por muito tempo, ele foi o meu mentor, né? E o Ed, na realidade, ele é se não for a maior clínica de Porto Rico, é uma das maiores clínicas de Porto Rico, né? No Caribe, onde ele também fez com que eu entendesse como que eu podia trazer a melhor quiropraxia, a melhor comunicação, o melhor processo educacional para o meu paciente. Daí a clínica explodiu. Daí, na realidade, ela aumentou exponencialmente, porque tinha duas coisas que aconteceram. Primeiro, uma boa gestão, uma boa forma de funcionamento interno do consultório para permitir isso, né? E segundo, meu coração mudou. A quiropraxia aconteceu para mim novamente, né? Já tinha acontecido no primeiro momento na faculdade, e depois ela aconteceu nesse segundo momento, que foi depois desse curso, porque ali a gente viu a filosofia da quiropraxia, por que ela foi criada, ser internalizada dentro de mim. E quando isso acontece, a gente consegue passar a quiropraxia de maneira tão verdadeira, tão limpa, tão clara, tão bonita, que isso reflete inclusive no entendimento do paciente, ou no seu entendimento, né? E também no resultado dos pacientes. Por quê? Porque eles conseguem observar melhor o propósito da profissão. Então eles conseguem enxergar aquilo que a gente realmente pode entregar. E pode muito, e demais. Por isso que a quiropraxia acaba sendo um sucesso que ela está se tornando hoje no Brasil, né? Muitas pessoas ali se consultando, indo procurar o quiropraxista para resolver alguns probleminhas e sobretudo, né? Hoje a gente já vê um público que vai na quiropraxia para funcionar bem. O que isso é o mundo perfeito da quiropraxia, né? Você ir no profissional para que você possa funcionar melhor o seu corpo, para que você tenha um estilo de vida ajustado, ou seja, um estilo de vida no qual você permanece funcionando 100%. E esse 100%, na realidade, ele só acontece se você ser dedicado, né? Entender o porquê da quiropraxia, e fazendo esse sentido, a quiropraxia acaba virando um estilo de vida para você, né? E quando ele vira um estilo de vida para você, na realidade, ou você funciona 100% ou sempre muito próximo do 100%, né? E o que pode acontecer com isso? É a sua saúde ficar sempre funcionando em alto nível, tá? Inclusive em casa é muito interessante, porque em casa nós temos um filho de 4 anos, né? E ele nunca tomou antibiótico, nunca foi internado, e quando ele tem gripe ele sai muito rápido. Por quê? Primeiro que ele é um menino muito feliz, graças a Deus, mas segundo também porque a gente sempre manteve ele, na medida do possível, bem ajustado, né? Então o que a gente passa para vocês no consultório é o que nós fazemos em casa, e isso é muito importante. Por quê? Porque nos dá autoridade de fato da gente sempre ter aí uma forma de ser cada vez mais verdadeiro, porque nós vivemos aquilo que nós fazemos com os nossos pacientes. Isso é muito legal. Então lá em 2013 mudou isso, né? E claro, a clínica começou a crescer, e a gente foi criando lugares com mais espaço para que a gente possa atender melhor a nossa demanda. Só que aí o que acontece? Os desafios vão mudando, né? A gente foi abrir uma clínica já de 60 metros, daqui a pouco uma de 70, e agora nós temos uma clínica de 100 metros. Mas para chegar nesse ponto, nós precisaríamos, na realidade, ter um outro tipo de gestão também. E aí, mais uma vez, a gente nunca faz as coisas sozinho, né? E atualmente, inclusive, eu tenho aí o meu consultor, que é um grande amigo, virou um grande amigo meu também, que é o Vonei, né? E hoje a gente conseguiu dar mais opções e variedades do formato de funcionamento do consultório para determinados tipos de paciente, fazendo que nós aumentássemos a nossa eficiência, aumentássemos
nosso formato de atendimento e, sobretudo, né, agregar outros quiropraxistas para atender cada vez mais pessoas. Porque a nossa missão é muito clara, é levar a quiropraxia a todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam funcionar ajustado. E como nós falamos, uma pessoa bem ajustada é uma pessoa que vai funcionar bem. Se essa pessoa influenciar a família dela, é uma família que funciona bem. Se essa família funciona bem, é uma cidade que funciona bem, porque vai influenciar outras famílias. Se essa cidade funciona bem, vai influenciar um país, e os países vão ser influenciados, e logo o mundo está sendo influenciado com a quiropraxia. Na realidade, isso eu só estou parafraseando uma frase de B.J. Palmer, né, que é uma parte da Big Idea de quiropraxia. Então, um ajuste não é simplesmente um ajuste isolado. Um ajuste é o que pode modificar aquele universo, aquela pessoa. Então a nossa responsabilidade como quiropraxia é muito grande, né? Então por isso que trazer o melhor serviço, trazer o melhor formato e trazer o resultado que os pacientes desejam é uma missão que é inegociável para nós. É nossa, esse processo nós temos que fazer e entregar isso para todos os nossos pacientes. Então, por isso que todo esse processo, esse passo a passo, esse crescimento, graças a Deus, a gente teve pessoas ao nosso lado, pessoas que nos ajudaram, e hoje a gente pode falar que nós temos um consultório bem bacana. E essa foi minha trajetória na quiropraxia, mas tem uma parte muito interessante, né? Porque no momento da minha vida, e não faz muito tempo, né, coisa de 5, 6 anos atrás, né, foi na quiropraxia que eu conheci a minha atual esposa, né, a doutora Laura, que inclusive é nossa quiropraxista também, e aconteceu algo também muito legal para esse crescimento, porque quando você converge numa linha de raciocínio única, você consegue ter uma missão única dentro de casa, e isso também muda o jogo, né, e aí o consultório cresceu mais ainda, porque a intenção estava ali de levar o melhor tratamento para as pessoas, e isso foi também sensacional, e claro, né, e disso do maior fruto que saiu disso foi o meu filho, né, que hoje é a alegria da nossa casa, junto com a minha enteada, a Natália. Então muito legal. Então, quer dizer, você vê que toda essa trajetória, a quiropraxia que foi me levando. Então, nada mais é que eu sou um afortunado de poder trabalhar nessa profissão, não porque eu escolhi a profissão, mas a profissão me escolheu e eu me apaixonei por ela. E isso foi muito legal, certo? Muito bem, pessoal, aqui um cenário diferente, né? Nós estamos aqui na cidadezinha chamada Pianfei, né? Aqui na Itália, eu tô aqui bem no centro da cidade, tá? Você vê que o centro é super movimentado, né? Uma cidadezinha bem tranquila, se não me falha a memória, tem em torno de 3 mil habitantes ou um pouco mais. Mas é muito divertido vir pra cá, descansar um pouco, ver meus familiares, né? No caso a minha irmã, e poder também falar um pouquinho de quiropraxia. Se você está vendo esse vídeo nessa mesma época que eu estou aqui, né? Hoje nós estamos no dia 2 de setembro de 2023. Né? Lá no meu Instagram a gente também está falando bastante, mostrando, viajando juntos aí, tá bem? E inclusive não deixa de seguir a gente. Hoje só foi um primeiro podcast, eu gostaria que você me conhecesse um pouco melhor, mas eu quero trazer muito mais de quiropraxia. Então, para que você não perca nada do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, dá aquela curtida nesse vídeo pro YouTube entender que é relevante para você e é relevante para as outras pessoas, e sobretudo, né, compartilhe. E pode seguir a gente, claro, por favor, eu peço isso com muito carinho, porque o conteúdo vai ser muito legal. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, que a gente vai estar sempre junto, legal? Foi um prazer enorme conversar com vocês, e na semana que vem nos vemos para mais um podcast. Um grande abraço.